Olá amigos, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Conceito Bíblico. Mais uma vez seja muito bem-vindo, me chamo Adriano e você está no canal Conceito Bíblico, ok? Então você aí que não é ainda inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, curta os vídeos, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas venham ter acesso a essas informações. E como prometido, nós estamos preparando aqui as bases, tá? O alicerce para um estudo mais detalhado do livro do profeta Daniel. Por enquanto nós estamos só em torno ali das questões que envolvem o livro de Daniel, tá? O que as polêmicas, as controvérsias que tem em torno do livro de Daniel. E nós já começamos em um vídeo passado, já começamos tratando aqui com respeito a origem do livro. No primeiro vídeo nós tratamos sobre a questão da origem, se o livro de Daniel tem sua origem no segundo ou no sexto século, ok? Porque é necessário entendermos isso, porque dependendo da data, da origem que você crê que o livro foi escrito, isso vai modificar radicalmente a sua interpretação do livro. E nós apresentamos que existe duas teorias que tentam ali apresentar a origem do livro de Daniel. Primeira teoria, a tese exílica. A tese exílica diz que o livro de Daniel foi escrita no sexto século, exatamente como está descrito lá, tá ok? Exatamente como está descrito. A tese macabeia já quer jogar o livro de Daniel como tendo sido escrito por um autor no segundo século, na época dos macabeus, okay? Na época de Antíoco Epifânio. E aí eles tentam enquadrar aqueles textos, encaixar aqueles textos de alguma forma nesse período. E aí eles vão ler tudo, Daniel 11, Daniel 8 e os outros capítulos, como tendo alguma coisa a ver com o que ocorreu no ano 164, na época de Antíoco Epifânio. É total que eles vão enxergar o chifre pequeno, o abominável, a desolação, que falou o profeta Daniel, eles vão enxergar como se fosse Antíoco IV Epifânio. Tá? Antíoco IV Epifânio cumpriu isso aqui, porque ele entrou lá no santuário de Jerusalém e lá matou um porco no altar de sacrifício. E ali ele cometeu a abominação desoladora. Tá, ok? Então tem toda essa questão. E a gente viu no primeiro vídeo que a tese que tem mais peso e tem mais adeptos no mundo está sendo a tese macabeia, mas que infelizmente eles não conseguem, né, para a infelicidade deles, não conseguem provar os seus argumentos e dizer que o livro de Daniel foi escrito no segundo século, na época dos macabeus. E a gente vê que a minoria que defende a tese exílica, eles têm argumentos e respondem todas as perguntas dos defensores da tese macabeia, mas os defensores da tese macabeia não vêm a público declarar os equívocos que eles cometem e continuam repetindo, como eu falei, a mesma história, como se ali não tivesse sido, aqueles argumentos que eles lançam não tivessem sido respondidos. Amigos, hoje, e nós vimos também no segundo vídeo sobre a tese exílica, tese macabeia, parte 1, falamos um pouco sobre a tese exílica, tá, os argumentos usados pela tese exílica, as datas, vimos que muitas das datas ali já foram provadas e atestadas ali astronomicamente. E ali, com todas essas datas, lá no primeiro capítulo 1, versículo 1, no terceiro ano do reinado de Joaquim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. Hoje, viu que o terceiro ano do reinado de Joaquim é o ano 605. Então, por aquela data ali, dali para frente, Daniel deu-se, digamos, início, lá pelo sexto século, a escrever o livro, ok? O seu livro para Daniel. A tese macabeia, eles têm uma divisão dentro deles mesmos. Por exemplo, alguns dizem assim, não, esse profeta Daniel não é exatamente o profeta Daniel que escreveu, mas foi uma pessoa que assumiu o nome de Daniel no segundo século e começou a escrever esses relatos como se tivesse vivido no sexto século. Ou então outros colocam assim, não, o livro realmente começou a ser escrito lá pelo ano
pela época de Daniel, ano 605. Aí vários autores foram escrevendo, como se cada um escrevesse assim uma parte. Aí chegou um lá no segundo, reuniu tudo aquilo e colocou-se como se fosse um homem com o nome de Daniel. Então isso cria essa confusão. E tentam aplicar tudo aquilo como se fosse para todos os eventos ali do Daniel, como se fosse para a época dos Macabeus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, falando sobre a tese exílica e a tese macabeia, parte 2. Tá, ok? E nós vamos ver que, de acordo com o autor que deu o nome a essas duas teses, o autor chamado Krauskopf, que, se eu não me engano, foi na verdade que deu esse nome. De acordo com ele, a tese exílica ela tem sido desafiada desde o ano de 1890 pelos estudiosos, justamente daqueles estudiosos que eu já falei para vocês, os estudiosos da linha crítico-histórica. Sabe por quê? Por que eles desafiaram esses defensores da tese exílica? Simplesmente porque os defensores da tese exílica eles defendem as declarações do livro de Daniel ao pé da letra, como tendo ocorrido tal, naquele período do sexto século. Mas esses questionamentos não foram feitos, para você ter uma ideia, não foram feitos primariamente por esses estudiosos, né? Lá pela década de 1890. Você sabe que até o século XIX para trás, toda a igreja cristã, o cristianismo e o judaísmo, eles criam na tese macabeia, defendendo que o livro foi escrito no sexto século. Do século XIX para cá, aí a história começou a desandar. Começaram a desafiar a tese exílica, começaram a questionar o que estava escrito no próprio livro de Daniel, questionar a própria Bíblia. Mas tem uma informação interessante que nós precisamos saber, é que esses questionamentos eles não foram feitos primariamente por esses estudiosos da linha crítico-histórica. Não foram feitos primariamente por eles. Eles simplesmente estão fazendo hoje o que eles estão fazendo, desafiando, questionando o que está escrito no livro. Eles simplesmente estão seguindo um famoso inimigo neoplatonista do cristianismo, lá do terceiro século depois de Cristo, chamado Porfírio. Porfírio, ele foi um ferrenho crítico do cristianismo. Ele questionava tudo, dizia, não, as profecias de Daniel foram escritas após os acontecimentos. E é justamente o que defendem hoje os defensores da tese macabeia. Por não crerem na onisciência de Deus, que Deus pode prever o futuro, os eventos antes de ocorrerem. E aí eles falam, não é possível, é muito exata, só pode ter sido escrito depois do ocorrido. E baseado nas ideias desse crítico, como eu já falei, que ferrenho do cristianismo, os estudiosos modernos da linha crítica histórica, eles estão pressupondo que o livro de Daniel foi composto, se não totalmente, ao menos as partes mais importantes, durante a perseguição religiosa aos judeus, feita por Antíoco IV Epifânio. É isso mais ou menos que eles estão seguindo. Estão seguindo, né, as ideias de um crítico ferrenho do cristianismo, um neoplatonista chamado Porfírio. Grave esse nome que mais na frente nós vamos falar mais um pouquinho dele. Porfírio. Pois bem, e como já falei nos outros vídeos, para os defensores da tese macabeia manter as suas ideias, o que eles têm que fazer? Eles têm que se desviar dos claros testemunhos fornecidos pelo próprio livro de Daniel, aquele que eu mostrei no vídeo anterior, né? É data, tem datas cronológicas ali, datas provadas astronomicamente. Eles têm que se desviar desses testemunhos tão claros dentro do livro de Daniel. Eles têm que admitir não apenas a sua autoria desconhecida, não, foi um autor desconhecido, mas também conjecturar um propósito e teologia que reflitam de alguma maneira a situação contemporânea ali do segundo século. Eles têm que criar alguma ideia ali, alguma ideia que tente encaixar o livro de Daniel ao segundo século. Aí somente assim é que eles poderão supostamente manter o ponto de vista majoritário aí, mas não é confiável esse ponto de vista, chamado por Krauskopf de tese macabeia. Só assim.
desafiando o que está escrito no próprio livro, questionando o que está escrito no próprio livro de Daniel e tentando encaixar ou conjecturar algum propósito que reflita ali alguma ideia que possa ter ocorrido ali, tirar alguma ideia ali do livro de Daniel que possa encaixar ali no segundo século, para tentar encaixar e dizer, pronto, a tese Macabeu, o livro de Daniel foi escrito no segundo século, então essa é aceitável, engula, pronto. Então nós já vimos que isso não tem pé nem cabeça, nós temos muito mais evidências para crermos na tese exílica do que na tese macabeia. Pode ser? Pois bem, e como também já disse, de acordo com a tese macabeia, o livro de Daniel foi escrito, ao menos em parte, ou editado por um autor desconhecido do segundo século a.C., isso eu já falei. E se colocou como um estadista profeta do sexto século chamado Daniel. Esse escritor e editor, ele tinha a pretensão de oferecer previsões genuinamente inspiradas, as quais, na realidade, não eram nada mais, de acordo com a tese macabeia, nada mais que narrativas históricas sob o pretexto de previsões proféticas. Essa é a ideia da tese macabeia. Então, supostamente, de acordo com eles, supostamente ali o autor criou a narrativa histórica sob o pretexto de previsões proféticas, né? Ah, não, criar assim, a narrativa, então os eventos ali são muito exatos, ele só pode ter escrito depois do ocorrido. E isso, amigo, tem cativado muita gente que tem se embebedado com muitas ideias que não tem nada a ver com o que é descrito no livro de Daniel. E hoje os defensores da tese macabeia, eles propõem o seguinte, que a verdadeira época da composição final do livro de Daniel pode ser determinada. Agora, baseado em quê? Ele sugere que certas pistas históricas podem ser encontradas dentro do próprio livro de Daniel e que é possível discernir, de acordo com a tese macabeia, eu sempre vou frisar isso, de acordo com ele diz que é possível discernir o ponto exato onde o autor passa da história verdadeira para a expectação imaginária e falsas previsões futuras, porque eles não aceitam que Daniel é preciso nas previsões que é feito ali nas profecias do que vai ocorrer no futuro e das coisas que já se cumpriram ao pé da letra. Eles não aceitam a exatidão e aí acabam negando, porque o Daniel foi inspirado pelo Espírito Santo, acabam negando a onisciência divina. Então eles não aceitam isso. E acaba que eles têm que criar criar a ideia de que a história não é verdadeira, eles têm já criar uma ideia de que as previsões de Daniel são falsas previsões futuras. Então isso acaba criando uma certa confusão dentro dos próprios defensores da tese macabeia. E com essa ideia, tem um livro aí de um autor, só que está em inglês ainda, aí você pode baixar, alguns caras se aventuram em traduzir ele, né? The Book of Daniel, o livro de Daniel, de André Lacocque, na página 8, ele sugere o seguinte para defender a tese macabeia, que Daniel 11, o autor, primeiro, fala nesse livro, primeiro, da evidência de que tem conhecimento da profanação do templo de Jerusalém por Antíoco IV Epifânio, no dia 7 de dezembro de 167 a.C. Então, ele lendo o livro de Daniel, especialmente Daniel 11, 31, André Lacocque, em seu livro, na página 8, ele diz assim, Daniel, ele dá evidências claras de que tem conhecimento da profanação do templo de Jerusalém por Antíoco IV Epifânio, dia 7 de dezembro de 167. Baseado lá justamente em Daniel 11, 31, diz assim, veja só, e nós vamos já tentar mostrar aqui uma breve explicação, futuramente vamos analisar mais detidamente esse texto. Mas veja só, se Daniel 11, 31, de acordo com os defensores da tese macabeia, é uma evidência de que Daniel tem conhecimento da profanação do templo de Jerusalém de acordo com ele, que foi feita por Antíoco IV Epifânio, de acordo com eles, tá? No dia 7 de dezembro. E o texto diz mais ou menos assim, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então veja, esse é o texto.
que é usado pelos defensores da tese macabeia para tentar justificar o seguinte, que essa profanação do templo foi feita por Antíoco IV Epifânio no dia 7 de dezembro de 164 a.C. Esse é o texto. É Daniel 11:31, e tem outros também, Daniel 8, fala, eles defendem lá, que lá é Antíoco Epifânio, o chifre pequeno, né? Mas, veja só, as informações que esse texto passa não combinam com o que ocorreu no período macabeu ou vice-versa. O texto tem que se cumprir por completo, não partes do texto. Então não combina. Quando você pega esse texto, já que ele disse que o texto é uma evidência de que Daniel tinha conhecimento da profanação do templo, e supostamente foi feito por Antíoco Epifânio, e já que lá é uma referência a Antíoco Epifânio, mas quando você pega esse texto e compara com o que disse Jesus em Lucas 21:20, e assim, ó, quando vir Jerusalém cercada por exército, saber que o tempo está próximo, o fim está próximo, Lucas 21:20, quando você pega esse texto e compara com Lucas 21:20, ao falar da iminente destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo, você verá que Jesus identificou os exércitos romanos que cercariam a cidade como o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E é justamente o que está obscuro, digamos assim, em Daniel 11:31 e também em Lucas 21:20, que fala de exércitos. Em Mateus 24:15, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, tá? Você vai chegar à conclusão lógica. A conclusão lógica é que a referência explícita de Jesus à obra do abominável da desolação é ainda um evento, para a época de Jesus para frente, um evento ainda que era futuro para os discípulos e para Jesus, que ainda estava no futuro daquela época. Então torna claro que Antíoco Epifânio, de fato, ele não cumpre essa profecia. Não cumpre. Porque se for anunciado por Daniel, e agora Jesus diz assim, olha, quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, saber que o fim está próximo, e vai dizer que o abominável da desolação que falou o profeta Daniel tem alguma coisa a ver com o quê? Com os exércitos que cercaram ali a cidade de Jerusalém no ano 70. Então torna claro que Antíoco Epifânio, de fato, não cumpre essa profecia. Okay? E André Lacocque continua. Ele sugere que em Daniel 11, o autor, segundo, faz a alusão à revolta dos Macabeus e às primeiras vitórias de Judá em 166 a.C. Mas, de acordo com a análise deles do Daniel lá, mas não tem, de acordo com ele, Daniel não tem conhecimento da purificação do templo por Judas em 14 de dezembro de 164 a.C., nem da morte de Antíoco Epifânio no outono de 164 a.C. E segundo ele, a morte de Antíoco Epifânio é erroneamente predita e descrita em Daniel 11:40-45, que nós vamos analisar mais futuramente, não vamos analisar agora. Daniel 11:40-45 diz que é erroneamente ali predito, que não tem nada a ver com o Antíoco Epifânio, meu irmão, não tem nada a ver com o Antíoco Epifânio. E com isso ele conclui o seguinte, ó, abre aspas, podemos ao menos situar a segunda parte do livro de Daniel, dos capítulos 7 a 12, portanto, com ampla certeza, em 164 a.C. Veja, ele diz assim, pronto, do capítulo 7 a 12 você pode situar com ampla certeza lá no ano 164 a.C., mais ou menos ali, na verdade, com toda certeza, naquele período do segundo século, na época de Antíoco IV Epifânio. Tá? Eles tentam todas as formas, assim, os defensores da tese Macabé, pegar uma informação aqui, isolada aqui do livro, e tentar provar de que isso tem a ver com aquela história lá na época dos Macabeus. Agora veja que dificuldade os defensores da tese Macabeu se entram quando eles removem a ideia de que o autor do livro de Daniel, ele foi no 6º século, eles têm que criar novas teorias, conjecturar declarações bíblicas explícitas, e isso acaba fomentando uma ampla confusão de opiniões de estudiosos dentro da própria tese macabeia, uma ampla confusão, porque eles negam a autoria, como não sendo o profeta Daniel, negam que foi no 6º século, querem colocar no 2º século, e acaba criando confusão entre eles mesmos, ok?
Para você ter uma ideia dessa confusão, eu vou mostrar o seguinte para vocês. Falar. Inicialmente, prevalecia no meio dos defensores da tese macabeia a opinião de que o livro de Daniel originou-se no 2º século a.C. Inicialmente, era só isso e ponto. Já hoje, os estudiosos da atualidade, eles são a favor de um longo processo de desenvolvimento do livro, iniciando na mesma época do começo do exílio babilônico e findando em cerca de 164 a.C. Ok? Então, recapitulando. Inicialmente, eles defendiam, não, o livro de Daniel foi escrito totalmente, originou-se totalmente no 2º século a.C. Aí já hoje os defensores dizem assim, não, o livro foi escrito durante um longo processo, começando lá no período babilônico e se encerrando em 164, na época dos Macabeus. Entretanto, meus amigos que nos acompanham no canal Conceito Bíblico, entretanto, tem vários aspectos do livro de Daniel que discordam da teoria que permite que o texto macabeu, que é o estágio final da composição do livro, segundo ele, domine a interpretação do tudo. E baseado nisso, estudiosos como J.G. Gami, ele argumenta o seguinte, abre aspas, a única e mais eminente fraqueza da teoria macabeia de interpretação é que os reinos, o rei, nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 6, o rei lá, é estranhamente amigo e simpático com os judeus, membros de sua corte. Você pode ler o capítulo 1, 2, 3, 4 e 6, você vai ver que se a ideia macabeia de que o livro foi escrito no 2º século, então, e foi por diferentes autores, ou por um autor lá no 2º século, o autor aqui, J.G. Gami, ele apresenta que é estranho, porque os reis, dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 6, ele é amigo e simpático dos judeus, membros da sua corte. E esse retrato dificilmente ele se ajusta aos últimos dias do odiado helenizador Antíoco IV Epifânio, que era horrível. Não se ajusta esse quadro. Para você ter a ideia que são uma das muitas que nós vamos ver aqui, que nós vamos mostrar alguns argumentos que já foram respondidos da tese macabeia, tá? Alguns argumentos. Os defensores da tese ou da teoria macabeia, usando o método de pesquisa crítico-histórica, eles têm procurado nos últimos 200 anos justamente destruir a crença centenária de que o livro de Daniel apresenta um esboço bem coordenado da história mundial, passada e futura, no qual a própria situação histórica do autor se apresenta apenas incidentalmente. Agora vem o seguinte, se a ênfase principal de Daniel é dar significado e encorajamento às lutas religiosas dos judeus na metade do 2º século, então ali o aspecto interpretativo ele deve ser considerado de uma perspectiva totalmente diferente do que é sugerida pela tese exílica. Se você pegar toda a ênfase de Daniel e colocar só no 2º século, okay, na época dos Macabeus, de Antíoco Epifânio, então todo o aspecto interpretativo deve ser considerado levando em conta essa perspectiva totalmente diferente que é sugerida pela tese exílica. Então vai criar-se um livro que originou-se no 6º e joga-se como se ele tivesse sido escrito tido origem no 2º, vai criar-se muitas ideias equivocadas, inclusive ideias interpretativas equivocadas do próprio livro de Daniel. É por isso que hoje você vê muita gente não crê que o chifre pequeno seja o papado, o sistema papal, mas diz, não, é Antíoco. A abominação desoladora é Antíoco. Todas essas ideias surgiram como resultado deles mudarem o período, ou a origem do livro de Daniel. Todas essas ideias. E vocês vão ver muitas e muitas aberrações. Vocês vão ver no capítulo 2 surgir o seguinte, olha, tá vendo aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mão e atingiu a estátua nos pés? Tem pessoas que defendem
Isso ali representa a igreja que vai pregar o evangelho e vai encher toda a terra com a pregação do evangelho. Tem tudo isso, nós vamos analisando vagarosamente nos nossos vídeos. E sendo assim, as visões são nada mais que histórias escritas, como já falei para vocês, são visões escritas, ou histórias escritas depois dos acontecimentos, porque ele não quer aceitar que o livro de Daniel seja tão exato em datas, em eventos, em período, em reinos que caem, outros que sobem, ok? É muito preciso. Então, os períodos de tempo, de acordo com a tese macabeia, não mais transpõem os séculos. O tempo do fim, se for levado em conta que a tese macabeia é certa, se fosse, mas não é, o tempo do fim é esperado imediatamente, no máximo 1135 dias à frente, dias literais, quando o blasfemo tirano será eliminado, ou seria eliminado. Agora, quando mudamos de opinião em relação à origem do livro de Daniel, nós somos levados a uma redefinição do propósito do mesmo. Você muda de opinião com respeito à origem desse livro de Daniel, não é no sexto, não é no segundo, você também vai ter que fazer uma redefinição do propósito do livro de Daniel, uma redefinição das profecias de Daniel, das histórias de Daniel, e aí vai começar a aparecer ideias, acrescentar livros que originalmente não estavam no cano bíblico. Aí tem lá Bel, o dragão e outras histórias que foram acrescentadas, histórias apócrifas acrescentadas ao livro de Daniel. Então, para os defensores da tese macabeia, o livro de Daniel, ele não apresenta ali a onisciência de um Deus todo-poderoso que nos descreve o desenrolar da história, mas apenas apresenta, a tese macabeia apenas nos apresenta o livro de Daniel como sendo só apenas ali, como se fosse um manifesto político, já que é do segundo século. Foi escrito para, se fosse como a ideia macabeia defende, já que é do segundo século, foi escrito para animar o povo lá de Deus estar vivendo naquele período. Então, desse ponto de vista, o livro de Daniel é visto apenas como um manifesto político, literatura de resistência, propaganda política, ou mesmo um manifesto pacifista. Essa é a ideia, é a conclusão que se tira quando você pega o livro que foi escrito no sexto século e diz, não, ele foi escrito no segundo, porque sabe que muitas das vezes a profecia diz a hora, diz o ano exato, diz os eventos exatos que vão ocorrer e os sistemas que vão estar envolvidos. E quando isso afeta ou toca na minha ferida ou me acusa como sistema que estou envolvido na profecia, sistema políticos e religiosos corrompidos, que Deus previu previu os eventos que iam ocorrer, e quando esse dedo apontador está na minha direção, logicamente no desespero, para tentar manter ainda o rebanho debaixo do cajado falso, logicamente eu vou ter que dizer, não, o livro não foi do sexto século, o livro foi do segundo, para tentar colocar agora, ou centrar o livro em um período que não tem nada a ver com a sua origem lá do sexto século. Pegar lá do sexto século, não, foi escrito no segundo. Por isso, amigos e irmãos, eu sei que é um tema assim que muitas vezes a gente não tem muitas vezes nem paciência para ler ou para ouvir. Eu digo para você, escuta, ouça todos os outros que nós assista todos os outros que nós já gravamos aqui, compartilhe. E mais uma vez, esse é um estudo que nós vamos fazer vagarosamente do livro do profeta Daniel, e queremos que você nos acompanhe até o final, porque com certeza nós vamos ter muitas e muitas informações com respeito por enquanto ainda não entrando no texto bíblico, com respeito às profecias de Daniel. Nós vamos apresentar aqui uma lista enorme de muitas pessoas, muitos teólogos famosos que abandonaram a tese macabeia e abraçaram a tese exílica, porque viram que há uma incoerência no que se apresentava, nas ideias apresentadas pelos defensores da tese macabeia. E que você não seja enganado pela essa tese macabeia que tenta tirar o mapa, a bússola que Deus nos deu para sabermos exatamente onde estamos vivendo na profecia, e especialmente nos últimos dias. Por isso te aguardo nos próximos vídeos. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo, tá ok? Valeu!